Agora vamos ouvir o nosso último trabalho, da colega Érica Vieira da Silva, o discurso eclesiástico sobre as práticas sexuais do Quarto Concílio de Toledo. A Érica chegou atrasada em função de trabalho, acredito. Então, Érica, seja bem-vinda e pode começar a sua apresentação. Olá, boa tarde. Eu vou começando porque até contar. Meu nome é Érica, eu faço licenciatura em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Faço parte do grupo de trabalho Identidades Cristãs e Intolerância Religiosa na Idade Média, e a minha pesquisa está sob orientação do professor Dr. Wendel dos Reis Lourenço. Agora eu estou com blackout aqui, mas vou continuar. Em um contexto mais amplo, a minha pesquisa trata da sociedade visigoda no século VII e possui, nesta apresentação, a intenção de iniciar o diálogo com a comunidade acadêmica. Eu fiz um recorte, não está aparecendo para vocês, sobre a análise das práticas sexuais no Quarto Concílio de Toledo, para que, por meio desses elementos, seja possível compreender o referido concílio na dinâmica política e religiosa do Quarto Concílio de Toledo. Bom, a presente pesquisa está enquadrada no âmbito da história das religiões e dos estudos de gênero e possui como fonte documental uma versão editada em livro por José Vives, intitulada Concílios Visigóticos e Hispano-Romanos, o qual dispõe das atas conciliares do Quarto Concílio de Toledo, com um total de 75 cânones, que se referem à Páscoa, à conduta dos bispos, à questão judaica, dentre outros aspectos, mas serão destacados aqui somente aqueles que dizem respeito às práticas sexuais. Além disso, a sustentação historiográfica dessa pesquisa está ancorada no trabalho de autoras que são referências no estudo sobre o reino visigodo, tais como Leila Rodrigues da Silva, e em pesquisadoras recém-doutoradas como Cristiane Vargas Guimarães. Tá, eu não consegui abrir mesmo e está dando bem baixo, mas eu... Feita essa primeira parte introdutória, então, como eu vou tratar do concílio, eu trouxe uma definição geral do que seriam os concílios. Levando em conta a tradição associada ao concílio mais conhecido da história, o primeiro concílio de Nicéia, em 325, os concílios podem ser entendidos como uma espécie de reunião na qual são tomadas e debatidas decisões relacionadas à Igreja e à atuação dela na sociedade. Assim como ocorreu em Nicéia, quando o imperador Constantino e bispos cristãos estabeleceram o credo niceno como a ortodoxia, o que representou, de acordo com Peter Brown, um grande passo para a Igreja cristã rumo à sua ascensão. Desde então, uma série de concílios foram sendo realizados, e é nesse cenário no qual o segmento episcopal exerce cada vez mais influência que o Quarto Concílio de Toledo se insere. No reino visigodo, o contato direto com os costumes e tradições romanas como o Império ainda vigorava, os levou a assimilar grande parte da cultura romana, o que persistiu mesmo após a desarticulação do Império Romano do Ocidente. Estando dentre esses legados do Império, a forte presença do cristianismo e, consequentemente, a importância atribuída aos concílios. Por isso, em conformidade com a análise de Paulo Pachá sobre a relação de integração proporcionada pelos concílios gerais, torna-se visível como os concílios da Igreja representavam para os visigodos um espaço fundamental de, abre aspas, coordenação aristocrática e negociação de poder, fecha aspas, ilustrando assim a forma como o reino visigodo estava intimamente atrelado à religião. Ao todo, foram realizados 18 concílios em Toledo, sem que houvesse um tempo determinado entre eles. Do primeiro para o segundo concílio passaram-se 127 anos. Entretanto, após o terceiro concílio de Toledo, a frequência desses concílios passaram a crescer. A exemplo disso, do terceiro para o quarto, passaram-se 44 anos,
e posteriormente esse espaço temporal foi diminuindo cada vez mais. Por essa razão, levando em conta o marco que o terceiro concílio representou, antes de abordarmos o meu concílio em questão, que é o quarto, eu vou dar uma passada breve pelo terceiro concílio de Toledo. O terceiro concílio de Toledo ocorreu em 589, durante o reino de Recaredo I, e foi presidido por Leandro de Sevilha. Ele contou com a participação de 62 bispos e teve como principal objetivo a condenação do arianismo e a oficialização da conversão do reino ao credo niceno, diferenciando-se, portanto, dos anteriores, ao legitimar uma aliança entre monarquia e igreja com a conversão do reino, com a conversão do rei vigente. A partir disso, como aponta Leila Rodrigues da Silva, o episcopado passou a desempenhar funções no âmbito geral do reino, e justamente por conta dessa maior atuação da igreja no reino, os concílios passaram a abordar não só assuntos relacionados à religião, mas também de caráter político e social. Isto é, os concílios se tornaram uma espécie de assembleia seletiva, na qual o monarca e os membros da elite eclesiástica decidiriam o que iria acontecer no reino, refletindo assim no aumento das ocorrências dessas reuniões e, posteriormente, em um maior impacto dos concílios que viriam a seguir no reino visigótico. Agora vamos para o quarto concílio. O quarto concílio, que é o que eu estou analisando, ele foi realizado em 5 de dezembro de 633, durante o reino de Cicenando, monarca que chegou ao poder através de uma usurpação em comum, tendo recebido um amplo apoio da Igreja para se estabelecer e, posteriormente, para se legitimar. Tal concílio contou com a presença de 66 bispos reunidos na Basílica de Santa Leocácia, na cidade de Toledo, capital visigoda, e dispôs em suas atas das assinaturas dos bispos Isidoro de Sevilha e Braulio de Saragossa, sendo este primeiro, Isidoro de Sevilha, o bispo que presidiu o referido concílio e que, por sua vez, se destacou pelos esforços direcionados ao fortalecimento da instituição eclesiástica. Nessa parte é importante mencionar Cristiano Vargas Guimarães, a qual aponta os esforços de Isidoro de Sevilha nesse concílio para tentar consolidar o credo niceno, definido como oficial lá no terceiro. Portanto, para efetivar essa consolidação, ele utilizou 2 pontos que foram cruciais para a pesquisa, que foi a deslegitimação de outros credos e a imposição de normas dentro do próprio segmento episcopal. Primeiro, porque para se afirmar como fé legítima, houve a deslegitimação de outros credos, e segundo, pois a imposição de normas dentro do próprio segmento episcopal, juntamente com a hierarquização, eram vistos como algo que tornaria a autoridade da Igreja inquestionável e principalmente irrepreensível. Para exemplificar tudo isso que eu falei, eu trouxe alguns cânones. O cânone 21, ele se baseia nos escritos atribuídos a Paulo e se refere à abstenção dos bispos de qualquer tipo de conduta sexual, pois era preciso que eles se afastassem das imundícies da carne para que pudessem estabelecer um contato direto com Deus cristão e para que sua figura fosse convenientemente considerada perfeita e principalmente irrepreensível. Já o cânone 24 estabelece que na existência entre os clérigos de adolescentes e daqueles que se encontram na fase da puberdade, o essencial seria que eles morassem juntos, ao lado da igreja e com um membro eclesiástico para instruí-los, pois essa fase representaria uma chance maior deles caírem nas tentações da carne. Além disso, na existência desses adolescentes de órfãos, ficaria ao encargo do bispo a orientação desse indivíduo. No cânone 42, baseado nas normas dos antigos padres, tem-se a proibição de que mulheres estranhas morem com os clérigos, estranhas no sentido de não possuírem parentesco de sangue, pois de forma alguma os clérigos poderiam dar margens para que houvesse especulações sobre sua conduta. E, por fim, no cânone 52, define uma vida de penitência aos monges que saírem do monastério e vierem a se casar, sendo necessário que eles retornassem para o mesmo monastério de onde saíram, a fim de cumprir as penas impostas aos seus supostos pecados.
Bom, como demonstramos na análise do primeiro trecho documental, as práticas sexuais eram descritas como algo que mancharia a imagem daqueles que, dentro da hierarquia da Igreja, ocupavam cargos maiores, como os bispos. Por isso, com base nas obras atribuídas a Paulo, o Quarto Concílio Toledano estabeleceu a abstenção das práticas sexuais para esse grupo específico, valendo-se do argumento de que tal conduta os afastariam de seu contato direto com a divindade cristã e os igualaria, assim, a qualquer outro membro da Igreja, que seria completamente inadmissível. De modo semelhante, no caso dos clérigos adolescentes, as atividades sexuais também não seriam permitidas, principalmente para aqueles que almejassem ascender a um cargo maior dentro da hierarquia da Igreja. Nesse sentido, a passagem pela fase da puberdade representava para o episcopado um momento conturbado e, por isso, a sua ação disciplinar deveria ser mais enfática, além de ficar sob o encargo do bispo a função de orientar os adolescentes que fossem órfãos, sendo o monastério, desse modo, o local que receberia os clérigos jovens que descumprissem tais ordenamentos. Em continuidade a isso, caberia aos clérigos se atentar para todos aqueles que residissem sob seu teto, tornando-se proibido a habitação com mulheres sem laços consanguíneos, pois a presença de uma mulher estranha representaria um perigo iminente, levando em conta que morar com mulheres que não possuíam parentesco poderiam dar margens para que a sociedade especulasse sobre sua conduta, ou seja, a reputação dos clérigos estaria em jogo e, consequentemente, a reputação da Igreja também estaria em jogo. E, por fim, todos os referidos cânones, portanto, estão tentando criar uma identidade para os membros eclesiásticos, valendo-se da demonização das práticas sexuais ao associá-las ao mal e à sujeira, conceitos que seriam totalmente contrários ao que os membros da Igreja deveriam ser ou, pelo menos, aparentar-se, sendo através das exigências desses cânones e, consequentemente, do forjamento de um perfil santificado que a consolidação do credo niceno, definido como oficial lá no Terceiro Concílio de Toledo, seria colocada em prática. E é isso. Eu falo muito rápido, eu estou nervosa.